Olá! Vamos fazer hoje uma análise um pouco mais aprofundada de uma ferramenta de gestão que é clássica, mas olha, continua super relevante, a curva ABC. A gente tem um material bem detalhado aqui sobre ela. A nossa ideia, então, é extrair o que é essencial dessa metodologia, entender como esse conceito que vem lá do princípio de Pareto pode, sabe, melhorar a gestão, principalmente de estoques. É impressionante pensar que algo, sei lá, de 1906 ainda é tão usado hoje em dia, né? Bom, vamos lá, vamos explorar isso. Para a gente começar, o que define exatamente essa curva ABC? Então, é um método de classificação, basicamente. Ele divide os itens em três categorias, que a gente chama de A, B e C. E essa divisão é baseada na importância relativa deles. Geralmente a gente olha para o valor. Ah, tipo o valor financeiro. Isso, pode ser faturamento, pode ser custo, depende do que você está analisando. E a base disso é o princípio de Pareto, aquela regra famosa, né, 80-20, simplificando bastante. Poucos itens, os da classe A, concentram a maior parte do valor, e muitos itens lá na classe C representam só uma fraçãozinha. Entendi. Então a lógica é que, bom, nem tudo precisa ter a mesma atenção, o mesmo controle. Exatamente. É aí que está o pulo do gato. A categoria A, que geralmente é uns 20% dos itens, né, ela costuma responder por mais ou menos 80% do valor total. Seja faturamento, o custo, o critério que a gente escolher. 80% é muita coisa para só 20% dos itens. Muita coisa. Aí vem a B, que fica no meio do caminho. São os 30% dos itens respondendo por uns 15% do valor. E a categoria C. Essa sim é a maioria dos itens, tipo 50%, mas que somados dão só uns 5% do valor. Nossa, Então, o foco da gestão, do controle mais rigoroso tem que estar onde? Nos itens A. É onde o impacto é gigante, né? faz todo sentido. E como é que a gente chega nessa classificação? Parece bem metódico, mas no dia a dia, como funciona? Olha, o processo, primeiro, você precisa ter dados confiáveis de cada item, tipo consumo, vendas, custo unitário. Certo, os dados básicos. Isso. Aí você ordena essa lista toda do item de maior valor para o de menor valor. Depois calcula os percentuais acumulados desse valor e aí sim define os pontos de corte para separar A, B e C. Ah, os 80%, 15% e 5% que você mencionou. Geralmente se usa essa referência 80, 15, 5, mas isso pode ser ajustado, sabe? Depende do negócio. E visualizar isso num gráfico ajuda demais a enxergar essa concentração de valor. Fica bem claro. Se a gente pensar em logística, então, as aplicações são bem diretas, né? Imagina um armazém, ele poderia ser organizado fisicamente com base nisso. Com certeza, é uma das aplicações mais clássicas. Os itens A, que tem alto giro e alto valor, você coloca onde? Perto da expedição, onde for mais fácil pegar. Exatamente, em locais de fácil acesso, para otimizar a movimentação, reduzir tempo, e as políticas de estoque também mudam. Para itens A, o controle é mais apertado, a reposição talvez mais frequente, análise constante. Para os itens C, você pode ter uma política mais flexível, talvez um estoque maior para evitar faltas sem ter que controlar tão de perto. Entendi. E até para fazer inventário, né? Deve ajudar a priorizar. Ajuda muito. Você foca a contagem, a auditoria nos itens A, que são os de maior impacto financeiro se tiver algum problema. E os benefícios disso tudo? O material que a gente viu fala em redução de custos, melhoria no serviço. Na prática, isso se traduz em quê? Grana no bolso da empresa? Basicamente, sim. Reduz custo operacional, sabe? Menos movimentação desnecessária, por exemplo. Reduz o custo de manter estoque parado. E melhora o nível de serviço para o cliente, porque os itens mais importantes, que geralmente são os A e talvez alguns B, têm mais chances de estarem disponíveis quando o cliente pede. Ah, isso é chave. E o capital de giro? Otimiza demais o capital de giro. Você não deixa tanto dinheiro empatado em estoque de baixo giro ou baixo valor, que são os itens C. Esse dinheiro pode ser usado para outras coisas. E ainda por cima força uma tomada de decisão mais baseada em dados, né? E ajuda a ver o que tem calhado, os obsoletos. Exato. Ajuda a limpar o estoque. Mas nem tudo é perfeito, né? O material também aponta umas limitações importantes. Sim, eu vi isso. A análise é toda quantitativa, certo? Baseada em número, em valor, e se um item for baratinho, lá na categoria C, mas for, sei lá, essencial para a produção. Esse é o grande porém da curva ABC.
Ela por si só não enxerga a importância estratégica ou a criticidade operacional de um item. Aquele exemplo clássico, um parafuso super específico. Ele pode custar centavos, cair lá no C, mas se faltar, para a linha de produção inteira. Nossa, que perigo, eu já vi acontecer. Pois é. Ou então, um item que só tem um fornecedor no mundo todo, e esse fornecedor vive dando problema. Mesmo que seja C em valor, a criticidade dele é altíssima. Ignorar isso seria um erro grave. Então, não dá para aplicar a curva cegamente. Como que as empresas lidam com isso, então? Só revisar a curva de tempos em tempos não resolve esse problema qualitativo, né? Não resolve totalmente. A chave é complementar. Não abandonar a ABC, mas complementar a análise quantitativa dela com critérios qualitativos. Muita gente usa uma matriz, cruza a classificação ABC, que é o valor, com a criticidade do item operacional, estratégica, dependência de fornecedor. Ah, tipo um item C, mas de alta criticidade. Isso. Esse item C de alta criticidade pode precisar de um tratamento especial, talvez um estoque de segurança maior, mesmo não sendo A em valor, ou um plano B de fornecimento. E, claro, a revisão periódica da curva continua sendo vital, porque o status dos itens mudam com o tempo, né? O que era C pode virar B ou vice-versa. Entendido. Faz muito sentido essa combinação. E para fazer isso rodar bem no dia a dia, a implementação precisa ser pensada, né? Integrar com os sistemas da empresa, talvez automatizar. Sim, a tecnologia ajuda demais hoje em dia. Sistemas de gestão, os ERPs, muitos já têm módulos para fazer a classificação ABC, automatizar o cálculo, gerar relatórios, dashboards visuais. Tudo isso facilita muito para manter a análise atualizada e acessível para quem toma decisão. E o pessoal, né? Treinar a equipe? Fundamental. A equipe precisa entender o que é a ferramenta, como ela funciona, mas também quais são essas nuances, essas limitações, para poder usar direito e extrair o valor real, evitando as armadilhas que a gente falou. Certo. Bom, resumindo a história toda, então, a curva ABC é, na essência, uma ferramenta para ajudar a focar. É isso? É sobre direcionar os recursos, que são sempre limitados, tempo, dinheiro, atenção da equipe, para onde eles realmente geram mais resultado, mais impacto. E fazer isso com base em dados. Então, o que fica de estudo para quem está nos ouvindo? Acho que a mensagem principal é: no mundo onde a gente não tem recursos infinitos para tudo, seja no estoque, seja no nosso próprio tempo de gestão, seja no orçamento, saber onde concentrar os esforços é absolutamente vital. E a curva ABC oferece um método, uma estrutura, para fazer essa priorização de forma inteligente. Não só em estoque, né? Potencialmente em várias outras áreas. Com certeza. E isso até deixa uma reflexão no ar, né? Como que a gente poderia incorporar de forma mais sistemática essa análise qualitativa, essa da criticidade que a curva ABC pura não pega? Especialmente para aqueles itens C que são vitais, como o parafuso que para a fábrica. Como garantir que eles não sejam negligenciados? E mais, onde mais, além da gestão de estoques, esse princípio 80-20 de priorização poderia ser aplicado de forma tão estruturada e eficaz como a curva ABC permite? Fica aí para a gente pensar.